Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um final de semana e aqui estamos para, durante 30 minutos, refletir importantes realidades da nossa fé católica apostólica romana, realidades decorrentes da nossa fé naquele que é luz da vida. Esse é o título do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O assunto de hoje, que já está aparecendo aí, o crédito você já está vendo, talvez lhe assuste. Porque o nosso Deus, como diz o Salmo, e subirei ao altar de Deus, o Deus que alegra a nossa juventude, o nosso Deus que é alegria, o nosso Deus que produz em nós alegria, o nosso Deus que nos promete a alegria, promete transformar a nossa tristeza em alegria, o sentido da vida que é Ele mesmo, e prorrompe no nosso coração júbilo, como diz a bem-aventurada Virgem Maria, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Como falar de tristeza e de uma tristeza que agrada a Deus? Teria Deus Todo-Poderoso pregado a tristeza? Teria Ele ensinado a cada um de nós que não podemos viver alegres, mas tristes? A tristeza agrada a alguém? A tristeza faz bem a alguém? Deus quereria de nós a tristeza? Esse é o assunto de hoje. Antecipadamente digo a você, caríssimo telespectador, que é muito importante que nós tenhamos uma visão de conjunto de todas as palavras de Jesus. Essencialmente, fundamentalmente, a pregação de Jesus é uma pregação de alegria, que produz alegria em nós. Esse júbilo, essa felicidade transbordante, que expressa, que traduz a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. O céu é uma alegria constante, caminhamos para Ele. Deus quer e veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, são palavras do próprio Jesus. E quando nossos desejos os legítimos desejos são realizados, isso traz uma alegria constante ao homem. É a felicidade que nós procuramos e a felicidade não existe sem a alegria. Nos discursos de Jesus, bem-aventurados, ou outra palavra sinônima, felizes. Não existe felicidade sem alegria, como não existe alegria sem felicidade. Tudo bem até aqui com essas afirmações, mas permanece a pergunta: e a tristeza? Há lugar para a tristeza quando se fala da alegria, quando se vive a alegria? Aqui na terra, o cristão na fidelidade a Cristo, que vive feliz, vive constantemente alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo, texto que ainda trataremos, que ainda repetiremos nesse programa. Há lugar para a tristeza? Sim, há lugar para a tristeza. A pregação de nosso Senhor Jesus Cristo fala também de tristeza. Prega também sobre a tristeza. Agora, já antecipo para que ninguém fique chocado, que é uma tristeza toda peculiar, que é uma tristeza por causa de uma realidade. Na Escritura, a alegria é por um motivo, a tristeza é por outro. Ora, se são dois motivos diferentes, alegria e tristeza não necessariamente são conflitantes. Seriam conflitantes se a alegria fosse por um motivo e a tristeza fosse pelo mesmo motivo, mas não é. A alegria na Bíblia é por um motivo, tristeza na Bíblia é por outro motivo. Da mesma forma também, como existe uma alegria que não agrada a Deus. E vamos tratar dessa alegria abominável aos olhos de Deus. Deus nos quer alegres, dizia alguém. Vamos com calma. Devagar que o santo é de barro. Já dizia a linguagem, o ditado popular. Não é qualquer alegria que agrada a Deus. Deus nos quer alegres
num contexto bem preciso. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, se diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. É dessa alegria que estamos tratando nesse programa, a alegria que agrada a Deus. E não é somente essa alegria que existe na face da terra, não. Existe uma outra alegria que não é no Senhor. E dela nós vamos tratar daqui a pouco. Mas antes, vamos à alegria querida por Jesus, prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 11. No discurso de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos estão abatidos, estão desolados, estão tristes, porque se aproxima a hora decisiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os apóstolos profundamente abatidos, ele dirige essas palavras: disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus fala minha alegria. Malgrado todo o sofrimento dele durante os seus 33 anos, quando esteve conosco na sua vida mortal, Jesus vivia intensamente a alegria. Jesus é a alegria personificada. O seio da Trindade é profunda alegria, é felicidade, é júbilo, é realização plena de tudo o que há de inimaginável, de belo, de puro, de santo. Deus é a plenitude da existência e isso é alegria. A causa da nossa alegria é a alegria no sentido pleno, no sentido infinito, no sentido eterno. Alegria eterna, felicidade eterna, glória eterna, fervor eterno, júbilo eterno. Minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus, portanto, promete dar a alegria dele aos apóstolos. Mas a alegria dele é o Espírito dele, o Espírito do Senhor que repousa sobre mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, anunciar o ano da graça do Senhor, o famoso texto de Isaías, capítulo 61. Pois bem, a mensagem do Senhor Jesus é essencialmente uma mensagem de alegria. Ainda nesse contexto, no capítulo seguinte, nós temos, no versículo 20, outra afirmação de nosso Senhor. Repito, o contexto é o mesmo, os apóstolos estão desolados e Jesus incute alegria neles com esta promessa. João 16, 20. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Aqui nós já temos uma alegria que não agrada a Deus, a alegria do mundo. O deboche dos escribas, dos fariseus, o escárnio dos opositores, dos inimigos de Jesus, vendo-o na cruz, desça da cruz. Você que salvou a todos, salve agora a si mesmo, se é que você consegue. Oh, ele está clamando por ali. Adivinha quem foi que te bateu? Tu que és o rei dos judeus, enfim. Quanto deboche, quanto escárnio, quanta alegria do mundo perversa, alegria que se compraz no pecado. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O mundo se alegra e vocês choram. Mas quem agora se alegra vai se entristecer e vocês que agora choram, vocês vão se alegrar. A promessa do Senhor é de alegria para os apóstolos, de conceder alegria para a igreja, transformar o luto, o pranto de cada um de nós pela sua vitória sobre a morte, sua ressurreição, dando-nos alegria plena. Merece também ser citado um outro versículo do mesmo capítulo 16 de São João, um pouquinho na frente, no versículo 24, Jesus diz: até agora não pedistes nada em meu nome.
Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja perfeita. Alegria perfeita. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria que não tem defeito, que não tem imperfeição, que não tem nenhum vestígio de desolação, de perplexidade, de angústia, de aflição. É alegria perfeita. Pedindo ao Senhor, essa graça nos é concedida. Insisto muito nessa ideia da alegria que reside na mensagem central do Evangelho, que é o Evangelho da alegria. Papa Francisco recentemente publicou uma encíclica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. A mensagem cristã é essencialmente a mensagem da alegria. Produz em nós uma alegria, incute em nós a transbordante alegria que procede de Jesus. Que a minha alegria esteja em vós. E para concluir, o texto de que já falamos, Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele especifica, pontualiza essa alegria que o Senhor veio nos trazer. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. No próximo bloco, vamos falar da tristeza segundo Deus, que não se contradiz, que não contradiz a alegria de que falamos nesse primeiro bloco. A tristeza que agrada a Deus é a tristeza que tem por objeto uma outra coisa. Se a alegria que agrada a Deus é no Senhor, a tristeza que agrada a Deus é por outro motivo. Peço a você que permaneça diante do televisor na Rede Século XXI. Vamos agora para um breve intervalo e quando retornarmos, vamos explicar com textos da Escritura qual é a tristeza que agrada a Deus. Ou, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo, a tristeza segundo Deus, que é salutar, que é maravilhosa, que é necessária enquanto estamos a caminho para a casa do Pai. Até o próximo bloco. No primeiro bloco, recordamos vários textos da Escritura nos quais a alegria, especificamente ou principalmente o Evangelho, a alegria é a mensagem central do Evangelho. A alegria de Jesus que nos é prometida por Ele, alegria perfeita, alegria abundante, alegria transbordante. Deus nos criou para vivermos na santidade e a santidade é causa da alegria. A bem-aventurança celeste é essencialmente uma realidade de intensa alegria, de intenso júbilo. E agora nós vamos situar a tristeza nesse discurso. Pregou Jesus sobre a tristeza? Sim, pregou. Vejamos o que ele diz no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças. Aliás, nenhuma bem-aventurança diz, bem-aventurados os que riem, bem-aventurados os alegres. Não. É claro que a alegria está incutida em todas as bem-aventuranças, por favor, mas vejamos o que uma bem-aventurança diz. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quereria Jesus dizer com essa bem-aventurança que é preciso que a gente chore. Quem é que gosta de chorar? O choro não traduz um sentimento de dor, de tristeza? Por que alguém chora? É claro que existe o choro de felicidade, por favor, mas não é disso que o Senhor está tratando aqui. Existe um choro que agrada a Deus? Sim, existe. E aqueles que choram são felizes. E o Senhor promete o consolo para quem chora. Que tipo de choro agrada a Deus? Qualquer choro? Então bastaria você derramar lágrimas para você já ser um sério candidato ao reino dos céus? Não. A explicação para essa bem-aventurança está em outra
palavra de Jesus em outra situação. Aqui Jesus bem-aventura os que choram e promete consolo para eles. Mas existe uma única passagem da Escritura na qual Jesus pede a alguém para chorar, recomenda a alguém que chore. É um único texto. E aqui está a explicação para o choro bom, o choro que agrada a Deus. Prelúdio para a tristeza que agrada a Deus. Grave na sua Bíblia Lucas capítulo 23, versículos de 27 a 31. A única vez na Bíblia que Jesus recomenda a alguém que chore. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isto ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Jesus está com a cruz às costas, em direção ao Calvário, e várias pessoas acompanham aquele triste cortejo. Dentre essas pessoas, as filhas de Sião chorosas. As filhas de Jerusalém são mulheres piedosas, certamente mulheres que, revoltadas, indignadas, profundamente passadas pelo sofrimento, por aquela cena triste, por aquele julgamento injusto, pelo que aconteceria com nosso Senhor, pelas suas dores, pelas suas chagas, elas estão chorando. E Jesus vai dizer: vocês não chorem por mim. Traduzindo, eu não preciso da dó de vocês, da compaixão de vocês, da pena de vocês. Vocês estão chorando pelo motivo errado. Não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se eles fizeram isto com lenho verde, o que não farão com seco? O lenho verde é Jesus. É o santo, é o imaculado, é o inocente. E o lenho seco são todos os pecadores. Se eles foram capazes de matar o inocente, que é Deus, do que eles não serão capazes? Por isso não chorem por mim. Chorem por vocês e pelos filhos de vocês. Ou seja, a causa do meu sofrimento não está em mim, está em vocês. Vocês são os culpados. O pecado de vocês foi a causa do meu sofrimento. Chorar sobre os nossos pecados. Chorar por causa dos nossos pecados. Aqui está o choro bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram. Ou outra tradução, os aflitos, porque eles serão consolados. Qual é o consolo que o Senhor promete para aqueles que choram sobre os seus pecados? O texto do apóstolo Paulo, que vamos ver daqui a pouco, responde isso, mas eu já antecipo. Quem chora sobre os seus pecados, quem entra dentro de si e, movido pelo Espírito Santo, faz um sério exame de consciência e constata que está em pecado e pede o dom da compunção, do sincero arrependimento, da contrição perfeita, esse sente uma dor profunda no seu coração. Ficaram compungidos, diz o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, a respeito daqueles que, em Jerusalém, escutaram o primeiro discurso da igreja após a efusão de Pentecostes da parte de São Pedro. Esse é o choro que agrada a Deus. Meu Deus, tem compaixão de mim. Eu te ofendi, eu te magoei.
com o meu pecado. Esse pecado é abominável. Ele te machucou, te causou sofrimento. Foi por causa dele que tu sofreste, que tu foste injuriado, maltratado, coroado de espinhos, insultado, açoitado, e experimentaste terrível sofrimento na cruz e morreste por minha causa. Eu, pobre pecador, pior do que Judas Iscariotes, tem compaixão de mim. Que vergonha, que dor, que humilhação, por eu ter dito esta coisa, por eu ter feito tal coisa, por eu ter me omitido do dever que eu devia efetivar e não efetivei. Essa é a dor que agrada a Deus. Este é o choro que agrada a Deus. Finalmente, o famoso texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 10. Esse texto é clássico e eu pediria a você que anotasse, que destacasse na sua Bíblia. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que, ao menos por um momento, essa carta vos penalizou, agora me alegro. Não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou à penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende. Enquanto a tristeza do mundo produz a morte. São Paulo escreveu uma carta que deixou os coríntios profundamente entristecidos. São Paulo não se arrependeu disso, não, porque eles precisavam ler aquilo, porque eles precisavam daquela repreensão, daquele puxão de orelha. Eu não me arrependo disso, não, porque não houve nenhum dano de minha parte, porque vocês se entristeceram, mas segundo Deus. Essa tristeza levou vocês a fazer penitência, levou vocês ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende. Essa é a tristeza que agrada a Deus. Por isso, no final do programa, à guisa de conclusão, a nossa alegria é por causa de Deus. A nossa tristeza é por causa do nosso pecado. Portanto, as duas realidades não são conflitantes. Elas se coadunam, se harmonizam plenamente. Tristeza segundo Deus. A que leva a pessoa a se arrepender. Não é aquela tristeza do jovem rico, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito durante a minha juventude, mas uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e me siga, e você vai ter um lugar no reino dos céus. Ele foi embora triste, porque era possuidor de muitos bens. Essa é a tristeza segundo o mundo, a tristeza que produz a morte, que tem várias consequências, tem a depressão, tem o desespero, tem a vontade de tirar a vida, a perda de motivação, a falta do sentido da vida, que leva a pessoa ao abatimento. Não, essa é a tristeza segundo o mundo. Essa tristeza o Senhor não prega ao Senhor, não deseja ao Senhor, não quer. Não é a tristeza positiva da Escritura, mas a tristeza segundo Deus. Quando nós perdemos essa tristeza, quando não temos mais a noção do pecado, quando praticamos o pecado por praticar e achamos aquilo absolutamente normal, quando não caímos em nós mesmos, como o jovem na pocilga na parábola do filho pródigo, a profunda tristeza que o leva a refletir e a tomar a decisão de voltar para o Pai, tudo pode estar ficando absolutamente perdido. Conservemos, portanto, a boa tristeza, a salutar tristeza, essa de que tratamos no programa de hoje. A tristeza boa, a tristeza segundo Deus, a tristeza que, segundo as palavras do apóstolo Paulo, produz um arrependimento salutar
de que ninguém se arrepende. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Amém.